Regra 5. Os artigos e preposições como a, o, os, as, e, de, da, do e de apóstrofo, reparem que minúsculos, não são considerados parte integrante do sobrenome. Olhem os exemplos. Lúcia da Guiar. Como é que vai ficar alfabetado? O D apóstrofo, que tem antes do Aguiar, é minúsculo. Então ele não vai ser considerado na alfabetação. Esse nome vai ficar alfabetado da seguinte forma: Aguiar, vírgula, Lúcia, D apóstrofo, logo após. Jonas de Lucas vai ser alfabetado da seguinte forma: Lucas, vírgula, Jonas de. Então observem que artigos e preposições e algumas partículas com apóstrofo têm que estar na condição de minúsculas para não serem consideradas na alfabetação. Porque se estiverem em maiúscula, serão consideradas na alfabetação, conforme nós vamos ver nessa regra seguinte. Regra 6. As partículas de sobrenomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum é considerá-las parte integrante quando em maiúscula. Olha o exemplo. Pepino de Capri. O di, que é uma partícula de sobrenome estrangeiro, está em minúsculo. Então, como é que vai ficar alfabetado? Capri, vírgula, pepino de. Se este di, que é uma partícula de sobrenome estrangeiro, estivesse em maiúsculo, a alfabetação se daria de forma diferente. Seria de Capri, vírgula, pepino. Olha o outro exemplo. Margaret O'Brien. Estamos vendo aí que o O é uma partícula de sobrenome estrangeiro e está em maiúsculo com apóstrofo. Então, esse sobrenome vai ser alfabetado da seguinte forma: O'Brien, vírgula, Margaret. Regra 7. Sobrenomes que exprimem grau de parentesco como filho, júnior, neto, sobrinho, são considerados parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na ordenação alfabética. Olhem os exemplos. Então, quando eu tenho um grau de parentesco, ele vai carregado junto ao último sobrenome, porém ele não é levado em consideração na hora da alfabetação. Olha o exemplo. Manuel da Silva Júnior. Como é que vai ficar alfabetado? Silva Júnior, vírgula, Manuel da. Olha o outro exemplo. Mauro Gonçalves Filho. Vai ficar alfabetado da seguinte forma: Gonçalves Filho, vírgula, Mauro. Então, se eu tivesse que estipular uma ordem para esses dois nomes, o Gonçalves ia vir na frente do Silva. Um é com G, o outro é com S. E aí, cumpre-se a regra. Não estou levando em consideração o grau de parentesco aí. Ele está ali, tá? Foi lá carregado, mas eu não estou levando em consideração na alfabetação. Mas tem uma observação que caracteriza uma exceção dessa regra. O grau de parentesco só poderá ser considerado na ordenação alfabética quando servir de elemento de distinção de nomes iguais. Então, nesse sentido, quando eu tenho nomes iguais, exatamente iguais, e envolvendo o grau de parentesco, aí o grau de parentesco vai servir de critério de desempate na ordenação dos nomes. Olha o exemplo. José Vieira Filho e José Vieira Neto. Tenho dois José Vieira. Um é filho e outro é neto. Então, como é que vai ficar alfabetado? Vieira Filho, vírgula, José, vai vir na frente de Vieira Neto, vírgula, José. Por quê? Porque o F de filho vai vir na frente do N de neto. Não pensem que é porque o filho nasce primeiro que o neto, porque não é por aí que deve se pensar nesse sentido do grau de parentesco. Por favor. Então, o filho vai vir na frente do neto porque um é com F e o outro é com N, dando a ordem que vai se seguir para esses nomes, essas pastas, essas possíveis pastas no arquivo.
Continuando. Os títulos não são considerados na alfabetação. Eles são colocados após o nome completo e entre parênteses. Olha o exemplo. Dr. Fernando Figueira. Como é que eu vou alfabetar esse nome? Figueira, vírgula, Fernando, entre parênteses, doutor. General Nelson Teixeira. Vai ficar Teixeira, vírgula, Nelson, entre parênteses, general. Títulos não são considerados na alfabetação. Eles vão ser colocados após o nome completo e entre parênteses. Regra 9. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde à família do pai. Aqui no Brasil, nós temos a tradição de colocar o nome do nosso pai por último e antes dele o nome da família da nossa mãe. Em nomes espanhóis, países de colonização espanhola ou na própria Espanha, a coisa funciona de forma diferente. O penúltimo nome é que é o do pai e o último é que é o da mãe. Então, nesse sentido, a alfabetação para nomes espanhóis se dá a partir do penúltimo para frente. Pega o penúltimo junto com o último e faz a ordenação alfabética. Então, olhem o exemplo. José Oviedo e Banhos. Oviedo é o pai e Banhos é a mãe. Então, como é a partir do penúltimo para frente, vamos colocar a alfabetação da seguinte forma. Oviedo e Banhos, vírgula, José. Um outro exemplo. Francisco de Penha de Melo. Penha é o pai, de Melo é a mãe. Então, vai ficar Penha de Melo, vírgula, Francisco de. Lembrem-se da regra da preposição. Não é parte integrante do sobrenome. E ainda mais que está em minúsculo. Então, vai ficar Penha de Melo, Francisco de. Não se assustem com isso, porque para nomes espanhóis, as bancas têm que colocar um nome que esteja caracterizado fortemente como um nome espanhol, para vocês entenderem como vai ser realizada a alfabetação para esse nome. Próxima regra. Os nomes orientais não se alteram. Eles vão ser alfabetados conforme eles aparecem escritos. Então, são os nomes árabes, os nomes orientais japoneses, chineses, coreanos, vão ser alfabetados conforme eles aparecem escritos. Olha o exemplo. Fará Diva. Não se sabe qual o primeiro, qual o último nome, se é um homem, se é uma mulher, vai se alfabetar dessa maneira. Ro Tai Che. Também não há como identificar sobrenome ou primeiro nome aí nesse nome. Então, vai se alfabetar conforme se escreve. Atentem para um detalhe. Eu não posso ter um nome oriental com outro nome ocidental. Ou com prenome ou com sobrenome. Isso aí desconfigura, descaracteriza o nome para a utilização dessa regra. Então, eu não posso ter um Fará Diva dos Santos. Já descaracterizou o nome. Então, você vai alfabetar pelo último. Ou eu não posso ter um José Fará Diva. Também já descaracterizou o sobrenome. O nome, perdão. Então, eles têm que ser nomes eminentemente caracterizados como orientais. Nesse sentido. E vão ser alfabetados na forma como eles aparecem escritos. Regra 11. As firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais, os nomes delas não se alteram, ou seja, nome de empresa não vai se alterar, a não ser por um pequeno detalhe. Quando elas forem precedidas de um artigo ou de uma preposição, esse artigo ou preposição vão ser colocados no final do nome, entre parênteses. Olha o exemplo. O Planeta Diário. Como é que vai ficar alfabetado? Planeta Diário porque o Planeta Diário é que é o nome. Então, vai pegar esse artigo, vai colocar
depois do nome entre parênteses. Então vai ficar Planeta Diário O. Outro exemplo, Companhia Vale do Rio Doce. Vai ficar Companhia Vale do Rio Doce. Não vai alterar em nada. Última regra do método alfabético. Estamos ainda em métodos básicos. Congressos, seminários, conferências não vão se alterar por um pequeno detalhe. Quer dizer, nome de eventos em geral não se altera por um pequeno detalhe. Os números que os compõem, ou seja, a edição de realização daquele evento, vão aparecer no final do nome, entre parênteses, seguido dos lugares onde eles foram realizados e, por último, a data de realização. Isso se a banca der todas essas informações. Se ela der, vocês têm que trabalhar nessa sequência. Nome do evento, edição de realização, local e data. Necessariamente nesta ordem. Mas se a banca der uma informação ou outra, você trabalha nessa ordem com o que ela der, com o que ela trouxer na questão. Então, olha o exemplo. Segundo Congresso Brasileiro de Arquivologia em São Paulo, 1973. Como é que eu vou alfabetar esse evento? O nome dele é Congresso Brasileiro de Arquivologia. Entre parênteses, vai vir o segundo, que é a edição de realização, vírgula, São Paulo, que é o local de realização, vírgula, o ano 1973. Pronto. Um outro exemplo. Quinta reunião sobre meio ambiente, 1980, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, nome do evento, reunião sobre meio ambiente. Em seguida, vai vir entre parênteses a edição de realização, quinta. Depois vem o local, Rio Grande do Sul. Depois, o ano, 1980. Com isso, fechamos as 12 regras pertencentes ao método alfabético, que é o método básico. Vamos passar agora para outro método básico, que é o método geográfico. Esse método geográfico, ele é do sistema direto e é utilizado quando o elemento a se considerar na alfabetação é a procedência, o local. Eu tenho uma procedência, ou seja, uma localidade ali envolvida. Nesse sentido, eu tenho duas regras para alfabetar pelo método geográfico. Não se assustem, porque a questão vai pedir. Ela vai dizer que pelo método geográfico, na modalidade tal, a ordem das pastas é a seguinte. Aí vocês vão ter que fazer de acordo com as regras. Então, no método geográfico, o que me importa é a localidade. E eu tenho duas modalidades para esse método. Vamos ver a primeira. A modalidade por estado. Nesta modalidade, o que eu vou fazer? Eu tenho a modalidade por estado considerando o estado, a cidade e o correspondente. Correspondente ou cliente, é o nome de uma pessoa. Essa questão do correspondente é a última coisa que se leva em consideração no método geográfico, porque o que está me importando é o local. Então, se aparecer na questão, desconsiderem, porque a não ser que eu esteja tratando de um mesmo estado, de uma mesma cidade, aí é que eu vou levar em consideração o correspondente, o sobrenome dele, para poder fazer a ordem das pastas. Mas as bancas não chegam nesse nível de sofisticação ainda para poder pedir isso para vocês. Então, atenham-se só à localidade. É mais rápido, agiliza a resolução das questões por parte do candidato. Então, uma questão que venha a pedir para vocês alfabetarem pelo método geográfico na modalidade por estado, vocês vão considerar o seguinte: vocês vão colocar os estados em ordem alfabética. Quando forem alfabetar as cidades, vocês têm que privilegiar as capitais desses estados. Elas vão vir na frente das outras cidades na sequência.